Entender e aplicar corretamente as regras de concordância verbal é primordial para uma comunicação clara e eficaz. A falta de concordância pode gerar confusão e comprometer a compreensão da mensagem transmitida. Quando o verbo não concorda adequadamente com o sujeito em número e pessoa, ocorrem erros gramaticais que podem prejudicar o entendimento da mensagem. Conhecer as regras de concordância verbal contribui para uma escrita mais coerente e coesa, evitando ambiguidades e mal-entendidos. É justamente o tema da nossa aula de hoje, concordância verbal. Você vai aprender e aplicar corretamente as regras de concordância verbal, pois é de extrema importância para qualquer pessoa que queira se comunicar efetivamente. Você está no canal Português Sem Enrolação. Eu sou a professora Liz e o meu objetivo é ajudar você a compreender a língua portuguesa de um jeito simples, mas eficaz. Veja bem, a concordância verbal ocorre quando o verbo se flexiona em número, singular ou plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, concordando com o sujeito gramatical. Observe o exemplo. Marcelo chutou a bola. O verbo chutar está na terceira pessoa do singular, pois está concordando com o sujeito. Marcelo. Está correto. Eu sou animada. A mesma coisa. O verbo ser está concordando com o sujeito. Eu. O sujeito é considerado composto quando apresenta dois ou mais núcleos, mais de um sujeito. Regra geral. O verbo deverá concordar em número e pessoa com todos os núcleos, aparecendo sempre no plural. Paulo e Helena estão namorando. O verbo estar concorda com o sujeito Paulo e Helena, sujeito composto, pois há mais de um sujeito. Os cadernos e as folhas ficaram em cima da cama. O verbo ficar está concordando com o sujeito, cadernos e folhas. Os verbos impessoais são aqueles que não possuem sujeito, portanto, ficarão sempre na terceira pessoa do singular. Exemplos: havia muitos problemas na reunião. Faz 10 anos que não viajo. Os verbos haver e fazer são os principais verbos impessoais que existem. Grave bem, eles devem ser conjugados sempre na terceira pessoa do singular. Sempre. O verbo haver é impessoal quando tem sentido de existir, e o verbo fazer é impessoal quando indica tempo decorrido ou fenômeno atmosférico. Eu quero saber se você realmente está conseguindo compreender sobre os verbos impessoais. Teste relâmpago. Complete as lacunas corretamente. Letra A. Faz ou fazem 10 dias que não caminho. Letra B. Havia ou haviam muitas pessoas na festa. Letra C. Faz ou fazem 2 horas que estou esperando o lanche. Letra D. Havia ou haviam 10 interessados. 20 segundinhos para você pensar. Caso for necessário, pause o vídeo. Não precisa correr. Tempo! Vamos corrigir? Letra A. Faz 10 dias que não caminho. Não fazem. O verbo fazer é impessoal quando indica tempo decorrido ou fenômeno atmosférico. Lembre-se disso. Letra B. Havia muitas pessoas na festa. O verbo haver é impessoal quando tem sentido de existir. Letra C. Faz 2 horas que estou esperando o lanche. E a letra D. Havia 10 interessados. Conseguiu acertar? Espero que sim. Os verbos haver e fazer costumam causar muita confusão, mas é só prestar um pouquinho de atenção para não errar. Atenção! É importante dizer que o verbo existir concorda normalmente com o sujeito. Existem muitas coisas belas naquele lugar. Quando o sujeito estiver representado por um coletivo,
mesmo sendo uma palavra que represente um grupo de mais de um, sempre terá sua concordância no singular. Por exemplo, a palavra enxame é uma palavra singular para representar um coletivo. Veja o exemplo. O enxame voou pelo parque. Artigo definido o está no singular. O verbo fica no singular. Somente se houver mais de um enxame, o verbo ficará no plural. Os enxames voaram pelo parque. Há alguns nomes próprios que são formados no plural. Por exemplo, Minas Gerais, Cordilheiras dos Andes, Maldivas, Estados Unidos. Quando não estão acompanhadas por artigos definido, devem permanecer no singular, por representarem um lugar. Observe, Estados Unidos investe em tecnologia. Estados Unidos é um lugar, sendo assim, investe. Porém, quando há o artigo acompanhando o nome próprio no plural, a concordância exigirá o plural. Os Estados Unidos investem em tecnologia. Quando o sujeito é um pronome de tratamento, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular ou do plural. Vossa Alteza pediu silêncio. Vossas Altezas pediram silêncio. Concordância nas indicações de datas. O verbo deve concordar com a indicação numérica da data. Exemplo: hoje são 2 de fevereiro. Não hoje é 2 de fevereiro. São 2 de fevereiro porque está concordando com 2. Mas o verbo também pode concordar com a palavra dia. Hoje é dia 2 de maio. Aí sim é dia. Preste muita atenção nisso, ok? Regras de concordância verbal com a partícula se. Observe o exemplo. Vendem-se casas. Você sabe me responder o motivo de vendem-se estar no plural? Porque concorda com casas. Se fosse apenas uma casa, seria vende-se casa. Vendem-se carros. Vende-se carro. Carros é o sujeito da oração. O se é o pronome apassivador. Mas preste atenção. Veja o exemplo. Precisa-se de funcionários. Por que precisa-se e não precisam-se? Quando tiver verbo, pronome se e preposição, o verbo deve ficar no singular. Guarde bem essa regrinha, viu? Não posso dizer precisam-se de novos funcionários. Verbo mais pronome se mais preposição, o verbo deve ficar no singular. Quero saber se você conseguiu compreender. Complete as lacunas corretamente. Letra A. Vende-se apartamento ou vendem-se apartamento. E letra B. Precisa-se ou precisam-se de operários. 20 segundinhos para você pensar. Vamos corrigir. Vende-se apartamento, pois é só um. Se fosse mais de um, beleza. Vendem-se apartamentos, mas não é o caso. E a letra B, precisa-se de operários. Verbo mais pronome se mais preposição, o verbo deve ficar no singular. Precisa-se. Agora, indico que você assista a aula em que eu explico sobre 5 regras de como usar a vírgula. Você precisa saber. E se você quiser compreender melhor sobre o verbo haver, assista a essa aula. Então, até a próxima aula. Tchau!